Então, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa nona aula de arquitetura de computadores. Já o tempo passou rápido, já vão o quê? Fazer 2 meses aí. Na aula de hoje vamos continuar sobre como funcionam as questões das instruções, ainda em mais baixo nível ainda. E hoje eu vou dar uma pequena introdução também de qual simulador vamos utilizar para fazer os nossos experimentos. Como eu estava falando antes aqui, meio em off, já mandei uma mensagem para reservar o laboratório para amanhã. Só estou esperando a confirmação. Então, eu espero que dê certo, né? Para termos nossa primeira aula de laboratório, basicamente para poder rodar os experimentos, ver como funcionam os registradores e também passar a nossa primeira atividade avaliativa do segundo módulo, certo? Então, vocês vão ter aí um feriado. Feriado é bom para quê? Estudar, né? Brincadeira. O feriado é bom para estudar, para descansar. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é entender como é que funciona o espaço de endereçamento, né? No caso, utilizando o MIPS, como é feito as chamadas de procedimento. Quando eu falo aqui chamada de procedimento, aqui eu estou falando de procedimento aqui é sinônimo de função ou método, certo? Por exemplo, se eu tiver lá em Python, por exemplo, definir um método de multiplicação, onde eu vou passar dois parâmetros x e y, né? Eu vou ter um return x vezes y, né? Isso aqui, né, é chamado de método. Método em C é chamado de função. No caso mais baixo nível, isso aqui é chamado de procedimento ou procedure, né? Então, vamos ver como é que funciona a questão dos endereçamentos quando temos esse tipo de instrução aqui em Assembly. Como funciona a questão dos ponteiros para fazer esse movimento dentro da memória. Qual é a estrutura do programa, no caso, o simulador que vamos utilizar para fazer as simulações de Assembly vai ser o Mars. Né? É um simulador aberto, qualquer um pode baixar. E como é feito esse princípio de projeto, né? Aqui na casa da estrutura do programa eu vou mostrar quais são os campos, né? Como o que define o que, né? Onde ficam as variáveis globais, constantes, onde fica propriamente dito o programa. Então, esse vai ser o objetivo da nossa aula de hoje. Primeiro, temos que falar como é feito o endereçamento no caso do MIPS, né? Esse endereçamento ele é dividido em 5 campos distintos. Né? Eu tenho o primeiro caso, que é chamado de stack ou pilha. Né? Nele vai ficar armazenado os dados temporários, né, que são utilizados nas chamadas de procedimento, né, como parâmetros da função, esses dois. Né? O endereço de retorno, para onde vai as variáveis, quais são as variáveis locais, né? Por exemplo, se eu tenho uma função desse tipo, falando mais em alto nível, se eu tiver aqui a igual a 2, né, dentro aqui da minha função, esse a igual a 2 ela é considerado variável local, né, porque ela só existe dentro do escopo da minha função ou do meu procedimento. Né? Já se eu tiver aqui fora a igual a 2, essa variável aqui, que é uma constante, é chamada de variável global, né? Porque ela é visível para todo o programa, toda a sua estrutura de código. Então, é aqui, nessa parte do endereço, né, que ele vai armazenar esse tipo de variável. Uma coisa importante também de se notar é que os endereços eles são contados do maior para o menor, sendo o maior no topo da pilha e o menor no final da pilha.
A outra parte do meu endereçamento é chamado REP, né? Onde contém as memórias alocadas dinamicamente durante o tempo de execução. Né? Por exemplo, o malloc em C, vocês já usaram essa função malloc em C? Ela fica alocada nesse espaço de endereçamento aqui. E ela cresce para cima, né? É sempre assim. Ela vai de encontro com a pilha, né? A pilha cresce de cima do maior endereço para baixo, já o rap, ele começa a contar de baixo para cima da posição dele. Por exemplo, quando você. Bora lá, crescer para baixo, crescer para cima. Na próxima figura vai ficar mais claro. Eu vou ter dois ponteiros, certo? Um ponteiro que vai apontar para cá. Então, sempre a próximo endereço ele vai contar, vai decrescer, né? Vai ser de maneira decrescente. Então, ele cresceria para baixo, né? É meio estranha essa palavra, mas, por exemplo, aqui eu tenho um FFF, o próximo que ele teria que mudar aqui não seria para mais, seria para menos. Então, eu teria FFFFFF 0, né? Eu ia contando para baixo. Já no caso aqui do rap, o ponteiro que aponta para ele, para os endereços que estão aqui, ele não decresce, ele cresce. Por exemplo, se aqui for 100, o próximo vai ser 101, 102, 103. Né? No caso desse, se aqui for 100, né? Desculpa. Se aqui for 100, ele começa 99, 98, 96. Entendeu? Já nesse caso aqui, ele decresce. Ao invés de ter 100, ele vai. É isso, é o contrário. Né? Ao invés de, se eu tiver 100, ele vai decrescendo. 99, 98, 90, vai para mais, né? 97, 96. Nesse caso aqui, ele começa em 100, ele vai começando 101, 102, 103. Né? Ele vai com. Um, um vai decrescendo e o outro vai acrescentando no valor. Então, é dessa forma. Ele vai ter um espaço livre, né, para os. Oi? Não, ele para. Ele para. Bom, imagine assim. Eu vou ter essa minha pilha. Aqui eu vou ter o stack e aqui o rep. Vou botar aqui o stack. É mais fácil, assim. Mais ilustrativo. Mas isso é uma excelente pergunta. Vou ter aqui o rep. Vou colocar aqui. Que aqui é 500, certo? E aqui, vou botar aqui de 500 até 250, por exemplo, de 0 a 250. Nesse caso aqui, o endereçamento ele é decrescente, certo? Então aqui eu vou ter 499, né? O ponteiro ele vai calculando de cima para baixo. Já nesse caso aqui, o ponteiro ele vai calculando de baixo para cima. Então, por exemplo, se eu quero armazenar uma variável do tipo float, eu tenho que ocupar, contar de 4 em 4 bits, né? Porque vimos que os endereçamentos lá é sempre valor fixo, né? De 32 bits. Então, eu tenho que calcular de 4 em 4 bytes. Então, aqui, por exemplo, se aqui é 500, eu teria que menos 4, aqui seria 496. Se eu fosse fazer a mesma coisa, considerando essa parte do endereçamento do REP, eu teria que, ao invés de calcular 496, eu ia ter 4. Eu começo a contar de baixo. Eu vou ter um ponteiro que conta de baixo, opa, ponteiro que vai contando de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Vamos ver
na próxima figura que esses ponteiros têm um nome específico, né? Vou mostrar para vocês. Do mesmo modo, os dos dados, ele sempre vai contar do maior valor maior para o menor, né? Então ele aqui ele vai conter as variáveis globais, né? Os dados que ainda não foram inicializados, né? Seja ele estáticos ou dinâmicos, então ele vai ficar, desculpa, os dados estáticos vão aqui, tá aqui e os dados dinâmicos aqui. Então, toda essa parte aqui do meu endereçamento é contido com zero. Já essa parte final, ele contém o código binário das instruções do meu programa. Por exemplo, quando eu tenho add, add, isso aqui vai ser um pseudocódigo para o código binário que meu programa vai fazer a interpretação. Então eu vou ter add, que na verdade, tá, filho, tá bom. Eu vou ter add, que na verdade isso aqui vai ser um código binário, seja 001, que vai estar na minha estrutura da instrução, né? Que é o Operation Code. OP, Operation Code. É nessa seção aqui dos meus endereços de memória onde vai estar armazenado o código binário referente à minha instrução, do Operation Code. E para fazer a manipulação disso, eu vou ter alguns ponteiros, né? Eu vou ter o stack point, né? Que é chamado de GP. Vou ter o ponteiro o SP, vou ter o GP, que ele é usado justamente para fazer a alocação dos dados dinâmicos. Está vendo que o ponteiro SP ele começa no topo da pilha. Já o ponteiro GP ele começa no fundo da parte onde começam os dados dinâmicos. Justamente por conta disso, porque um vai decrescendo e o outro vai acrescendo, né, entre eles. Já o PC Counter ele vai apontar, começa no topo, onde fica armazenado, ou desculpa, no fundo dos registradores onde está armazenado meu programa de instrução, né? O Program Counter. Não é ele que aponta para o programa que eu vou executar? Então, do mesmo jeito que esse funciona subindo, esse aqui também funciona subindo na minha pilha. Só o SP que ele funciona de cima para baixo, né? Então, nesse caso, é, por exemplo, aqui vai ter, como você perguntou, não sei se foi você ou foi outro, mas aqui existe uma zona de colisão potencial, né? Por isso que, ao fazer os programas em mais baixo nível, o processo de alocação da minha memória, como foi visto na aula passada, por exemplo, eu tinha que ir lá colocar 4 cifrão, sei lá, S0. Isso aqui não poderia ser um número ímpar. Teria que ser sempre de 4 em 4, ou de 8 em 8. Né? Teria que ser sempre múltiplos de 4. Por quê? Justamente para que não haja colisão entre a pilha, né, da parte de cima, com o alocamento dos dados dinâmicos entre eles, porque eles fazem essa subtração internamente. E quem faz essa gestão aqui, em mais alto nível, é o compilador. Porém, quando estamos trabalhando com assembly, temos que ter cuidado com isso aqui, porque você pode no seu programa fazer eles colidirem. Né? Mas para quem está trabalhando em C e vai compilar seu programa, isso aqui é transparente, a gente nem sabe o que está acontecendo lá embaixo. Mas para nós que vamos trabalhar um pouco mais abaixo nível, né, em assembly, é preciso tomar cuidado com a gestão desses ponteiros, né?
É, 4 bytes. Sim, porque a estrutura não é dinâmica como a outra. Essa estrutura é fixa. Você sempre tem que alocar de 4 em 4 bytes, porque é 32 bits. Lembra que a gente viu a diferença do RISC para o CISC. Né? O CISC, as instruções, ela tem tamanho variado. Ora aloca 2 bytes, ora aloca 8, ora aloca 16. Já do MIPS é diferente. Ele é RISC, né? É instrução reduzida e fixa. Então ele sempre vai alocar a mesma quantidade de bytes na minha memória para fazer as instruções. Por isso que é muito mais fácil fazer o gerenciamento disso. Né? Só se você errar propositalmente aqui durante que pode acontecer, né? Mas você vai ter desperdício no final das contas. Porque porque você vai acabar usando mais ou, na verdade, menos do que você precisava. Por isso que ele divide as instruções em três tipos, né, que vimos lá. Tem as instruções, por exemplo, aritméticas, onde você vai ter lá os dois campos e o resultado, as instruções de jump, né, e as instruções de mover, que as instruções de acesso à memória, seja para mover, para carregar ou salvar. Então, por isso ele divide em três instruções para evitar justamente esse desperdício no fim do dia. Acaba sendo mais engessado e ele, para compensar essa de estar meio engessado sempre os valores, ele tenta flexibilizar a parte interna dos códigos. Né? Então, como foi visto, né, aqui os dados estáticos eles são usados para fazer esse tipo de armazenamento, né, e eles existem durante toda a vida do programa. O texto ele vai ficar aqui sendo executado como as instruções, né, e ele é apontado pelo PC, que é o Program Counter, né, ele que vai definir qual é a instrução que vai entrar. E aqui tem um espaço reservado, né, aqui tem os valores, né, tem um espaço reservado para o sistema operacional. Então, mais à frente, vamos ver que ao final de cada procedimento no MIPS, a gente faz uma chamada para as operações do próprio sistema operacional. Então, é uma parte que é obrigatória. Né? E aqui eu vou ter a base absoluta da minha pilha, né? Dos meus registradores. Oi. Então, essa parte aqui são os endereços que ele aponta direto para a posição de memória do sistema operacional. Então, como eu posso explicar isso de maneira melhor? Imagine, no sistema operacional tem um conjunto de função. Ele vai executar lá, que é do próprio do sistema operacional. Que seja é, carregar as entradas, né, ligar, enfim, gestão de temperatura, que é próprio do sistema operacional, que não faz parte do nosso programa. O que é, até aqui é nosso programa. Daqui para baixo a gente não tem acesso ao que está acontecendo. Só temos a informação de, ó, quando chegar aqui, lá no sistema operacional, verifica o sistema operacional, por exemplo. E ele vai lá na posição de memória que tem um conjunto de instrução que faz isso. Mas nós só apontamos para isso. Entendeu? Aqui a gente não tem, por exemplo, um conjunto de instrução que faz o sistema operacional verificar a temperatura, ler a porta. Não é isso aqui. Aqui é só a posição onde nós apontamos para fazer isso. E isso tudo é gerido pelo sistema operacional. A gente não faz nada. Né? Amanhã, se tudo der certo no laboratório, eu pretendo mostrar para vocês um código em C. Dessa. Oi.
Não, nesse caso não. Por isso que esse espaço reservado aqui, ele independe assim, ele tem as funções de chamada do sistema operacional que independe do programador, que é universal para todo o sistema operacional, porque ele já foi projetado para isso. O que eu estava falando de mostrar o código em C é que no código em C, que é um código compilado, é possível gerar a estrutura de arquivos que contém a posição da memória, contém os pseudocódigos, os registradores, e dá para ver dentro desse arquivo, por exemplo, quais são as chamadas que, que a arquitetura faz para o meu sistema operacional. Você vai ver lá que, sei lá, tem um código desse tamanho assim, só isso aqui é seu código de som. Todo o resto é sistema operacional fazendo. Né? Tipo, gestão da memória, gestão do acesso ao cache, gestão. Quando eu falo do cache, é o cache L1, L2, todos os caches, como é feito o acesso da memória, como é feito o acesso das portas de entrada e saída, e um trechinho do seu código, pequenininho assim, é seu ADD. E o resto é tudo gerido pelo sistema operacional, que indefere, é indiferente para nós que estamos programando em Assembly. Isso aqui é gerido, né? Ele tem esse espaço justamente para que faça chamado do sistema operacional. Que não é o caso da nossa disciplina, isso aqui. Isso aqui é totalmente ignorado por nós. Nós sabemos que existe porque está lá, né? Mas isso aqui vocês veem na disciplina de sistemas operacionais. Isso aqui daria o curso só disso aqui. Enfim, como é feito o ciclo de execução, né? O primeiro deles, o primeiro elemento que nós temos que ter noção é chamado de caller, né? É entrar numa call. É a mesma coisa, certo? É a mesma palavra. Então, sendo em inglês, né, prefixo é R, vira chamador. Né? É ele que vai fazer a chamada da função que eu vou executar, ou do procedimento, né, que é a mesma coisa. Então, primeiro ele vai fazer a alocação dos meus argumentos na pilha. Né? No caso aqui, vai ser no primeiro ponto, né, na pilha dos valores de stacks. Então, eu primeiro faço o carregamento dos meus argumentos, nesse caso aqui, A0 e A1. Né? Eu transfiro o controle, por exemplo, para essa instrução, né, que é chamado de JAL. Vimos ela na aula passada, mas eu acho que falamos meio rápido. Que é chamado JAL, significa Jump, Jump and Link. Né? Por quê? Porque ele utiliza essa função. Imagina, eu estou lá, né, em C, eu criei um programa onde eu tenho x igual a 2, né, y igual a 3. Eu defino uma função, né, em Python, sei lá, que eu recebo x e y, uma, fun uma função de soma, x e y, né, que vai retornar x mais y. No meu programa, eu vou ter, né, aqui seria como seriam as funções. Eu vou ter aqui no meu programa todas as definições. Em um dado momento do meu programa, eu vou fazer soma x e y. Eu faço essa definição aqui, que x é igual a 2
e y é igual a 3. E aqui eu vou ter uma resposta, né? E depois eu continuo o meu programa. Vocês concordam comigo que quando eu estou executando o meu programa, seja lá qual programa for, quando eu chamo uma função, automaticamente eu preciso me direcionar para fazer essa função aqui, para obter a resposta? Então, eu estou executando, sei lá, li o primeiro parâmetro para o usuário, li o segundo parâmetro do usuário, printei na tela qual foi o primeiro parâmetro do usuário, printei na tela qual foi o parâmetro o segundo parâmetro do usuário. Aí, de repente, aparece soma. Então, eu preciso me direcionar para saber o que significa isso aqui, o que significa soma. Então, eu salto para cá para saber o que a soma faz. A soma, ela recebe dois parâmetros e executa o procedimento de soma desses dois parâmetros. Por isso que a função que é utilizada em baixo nível para fazer a utilização de métodos ou funções, né, ou procedimentos em assembly é a JAL, Jump and Link. Por quê? Ele precisa literalmente saltar na memória. Ele está lendo, o ponteiro está aqui, ele vai para cá, sequencialmente, né? Quando ele chega aqui e identifica que é um procedimento, ele precisa saltar para onde esse procedimento começa. Por isso que é chamado Jump and Link. Né? Então, ele utiliza esse JAL para o endereço do Kali, que é aqui é o chamador e o Kali com dois L's é o chamado, né? Para salvar esse endereço de retorno. Ou seja, nada mais, nada menos do que ele está fazendo estou lendo minha pilha, lendo. Ah, aqui é um procedimento. Que procedimento é esse? E onde ele está localizado? Então, ele vai dizer onde ele está localizado, qual o endereço que ele está localizado. Então, ele usa a função JAL, que é Jump and Link, para pular para o endereço onde ele está localizado. Né? Oi? Exato. Exatamente. Exato. Boa analogia. No VS Code lá, quando você está fazendo um programa em Python e coloca no modo debug, né? Aí ele vai e bota uma setinha aqui, né? Ah, executou essa, aí você consegue ver se está salvo, né? Aí ele vai, aí, por exemplo, chega num determinado momento que você precisa fazer uma função, ele automaticamente some daqui, a seta, e vai lá para baixo, onde é que está a função. Aí ele executa isso aqui e vem para a próxima linha de código. Exatamente, boa analogia. Do mesmo jeito. Sendo que lá, aqui ele vai estar linha 1, linha 2, linha 3, aí linha 55. Aí depois volta, linha 4, linha 5, aí, sei lá, se tiver outra função aqui, linha 82. Do mesmo jeito, sendo que lá é visualmente, você está vendo, aqui de fato ele está dentro da memória apontando para onde está essa instrução. Então, ele vai para lá e ele vai buscar onde é que está essa operação, né? E onde é que está essa operação? Lá no meu texto, né? Lá definido. Então, ele vai buscar o resultado, né, no registrador V0 e na pilha. Ou seja, onde é que está, dentro dos meus registradores, os dados dinâmicos, os dados, né, as variáveis globais. Ele vai fazer essa busca e ele faz o retorno com o controle da pilha, né? Porque do mesmo jeito aqui que você vai ver ele fazendo o debug do código, ele parou em 3, foi para 55, ele não pode simplesmente voltar para um de novo, porque vai entrar em deadlock, né? Ele vai voltar para cá, aí vai chegar aqui, volta para cá e zera de novo. Ele precisa fazer o controle de qual foi a última instrução que ele executou. Então, por isso que ele
retorna ao controle a instrução, que é chamado RA, que restaura a pilha e retorna ao endereçamento salvo. Então é como não, é isso que acontece. Ele salva qual o endereço que ele quer após a execução, para poder voltar o caller que faz as chamadas, voltar para cá, porque senão ele se perde e entra em deadlock. Né? Então ele é 3. Né? Obviamente ele não faz contagem de 1 em 1, ele faz contagem de 4 em 4, né? Lembrando que é 32 bits. Né? Então ele faz isso para poder retornar e continuar registrador por registrador, ver o que está acontecendo no seu programa. Essa do VS Code Fault é uma analogia, não tinha pensado nisso. Daí, ele retorna para o caller qual foi a instrução, a última instrução, para ele poder voltar à execução. Então, ele continua fazendo a mesma coisa, né? Terminou aqui. Aqui eu continuo ler, escrever, sei lá. Apareceu outro método, outra função, ele faz a mesma coisa. Pula, salva qual foi o último que estava aqui, qual foi o último endereçamento, e ele passa para o caller, né, que é o chamador, e ele, quando termina as operações e dá o resultado aqui, ele volta para a posição que ele devia continuar. Né? Então, por exemplo, vimos, né, também na aula retrasada quais são os registradores. Né? Vou ter aqui no de A1, de A0 a A3 os argumentos, né? De V0 a A1 os resultados, e o RA aqui vai ser meu endereço de retorno. Né? Então, antes de fazer a chamada, eu tenho o frame do chamador, né? Lembrando que ele vai contando aqui decrescendo, né? Aqui eu vou ter o meu endereço de retorno, ele salva o endereço de retorno, que seria para onde ele deveria retornar após a instrução. Então, eu tenho o endereço de retorno. Então, começa a interação entre o caller o calling, né? O chamador e a chamada. E ele faz a manipulação da pilha de stack e dos registradores. Então, ele vem para cá, né, após a etapa 3 e 4, que seria essa aqui, que seria adquirir o recurso, alocar o espaço na pilha necessária, nesse caso aqui, os 32 bits que eu preciso para fazer essa chamada, e fazer o procedimento. Né? Eu realizo a operação, então, eu vou ter agora os argumentos salvos, os dados locais, o novo frame de procedimento. Só então eu vou salvar tudo isso aqui no meu frame do chamador, né? Eu aloco todas essas memórias, e quando eu retornar aqui no meu chamador, ele não vai mais retornar aqui no endereço de retorno. Aqui o endereço de retorno é o endereço de retorno onde ele vai voltar para o meu programa. Então, o meu frame antigo agora ele vai vir para cá. Por quê? Eu preciso salvar tudo que eu fiz na minha stack, na minha pilha. Então, todo o procedimento, qual foram os argumentos salvos, quais foram os dados utilizados, os resultados e o frame que foi utilizado para esse procedimento. Então, nisso tudo eu vou ter salvo tudo que eu fiz e qual foi a última posição de memória que eu acessei. E daí, meu SP, aqui, ó, ao invés de ir para o endereço, né, o próximo endereço, ele vai para o próximo endereço após a quantidade de memória necessária na minha stack para realizar o meu procedimento, tá vendo? Ele sai daqui, meu SP, agora ele tem um endereço para o endereço de retorno, tem endereços para os argumentos que foram salvos, os dados que foram utilizados locais, o frame que foi utilizado no meu procedimento, no caso o texto mesmo, então ele volta para cá, meu SP. Porque ele precisa saber rastrear onde é que está meu endereço de retorno, do meu program counter, né? Que seria meu SP aqui. Ele precisa saber disso aqui para retornar o meu procedimento. Né? Então, isso aqui é chamada pilha de chamada de função. Nessa pilha tem tudo que é necessário para chamar a minha função e retornar o meu programa. No caso, tudo que é necessário. Resultado, quais foram os endereços
das variáveis de entrada, onde cada variável de entrada está armazenada no meu registrador, e o mais importante, qual o endereço que deve ser utilizado para o meu programa voltar a executar de onde ele parou para fazer a chamada de função. Né? Por isso que o meu SP, né, quando ele vai decrementando aqui, ele precisa fazer um salto daqui para quando eu chamar novamente uma outra função, ele vai alocar de novo um endereço de retorno, quais foram as variáveis, quais foi o texto, qual foi o procedimento, e assim ele vai pulando para não perder o rastreio das funções que foram executadas. Para nós, é isso aqui. Para o computador, é isso tudo. Todo esse procedimento. Em uma chamada de função. Note que em Python, eu consigo chamar uma. Acho que em C também, eu não estou lembrando, mas eu consigo chamar uma função dentro de uma função. Então, eu vou ter tudo isso. A gente vai ver mais para frente um exemplo de recursividade. Posso fazer isso recursivamente. Então, eu preciso fazer a gestão dos meus ponteiros, né? Para nós, vamos programar em Assembly, fazer a gestão dos ponteiros, tanto do SP, quanto do GP, quanto do PC, para saber para onde eles vão no final de cada procedimento. Então, preciso incrementar, decrementar. Um decrementa, né? Que ele começa do topo da pilha, o outro eu incremento. Eu preciso salvar onde estão essas posições para não dar conflito no final. Então, parece simples, mas é complexo e é muito legal quando você entende. Vocês entenderam? Tá sendo legal. A pergunta assim, é muito legal quando vocês entendem. Tá sendo legal? Tá sendo legal. É um pouco meio abstrato, assim, viajoso, mas esse exemplo que você deu do programa, eu acho que ajuda a entender, mais ou menos. Vocês já utilizaram o modo debug? Acho que todo mundo já utilizou o modo debug, assim, na vida. Se não, tem que aprender a utilizar. É muito importante isso aqui. Principalmente quando se utiliza uma, uma metodologia de programação chamada TDD. Vocês já ouviram falar? TDD? Um método de programação baseado em teste. É Test Drive Delivery. Basicamente, para todo método que você faz, você cria um método teste para ele de sucesso ou de falha. E de falha, né? Então, por exemplo, eu criei um método é, multiplicação. Então, eu vou ter um teste multi, né? Onde eu vou passar dois valores para ele e vou verificar o resultado, né? Bem simples. Que seria um teste multi de sucesso e um teste multi de falha, né? E esse de falha pode conter várias coisas, né? Por exemplo, se eu passar, ao invés de dois números, passar uma letra e um número, né? Teoricamente, ele devia falhar. Né? Quando a gente está desenvolvendo mais profissionalmente, os métodos, né? Fazendo esse link porque é útil, né? No final das contas. Não sei se vocês vão ter a oportunidade de falar sobre isso no futuro. Vocês precisam definir aqui estruturas para lidar com erros e exceções. E exceções. Quando se está programando mais profissionalmente, né? Você precisa verificar se seu método ele tem tratamento de erro e exceção. Ou seja, se eu passar aqui um valor que não é número, é uma letra, o que acontece no seu código? Será que ele trava? Isso é tratamento de erros e exceções. Então, se eu passei aqui um valor que é uma letra, o seu código deveria verificar que é uma letra, gerar um erro para o usuário dizendo, você passou uma letra, você deveria passar um número. Né? Se ao invés de trabalhar só com float, ao invés de trabalhar com float, você quisesse trabalhar apenas com inteiro, você teria que ter um teste, teria que ter aqui dentro uma verificação se aquilo é um float ou não. Daí gerar um erro.
Isso aqui é chamado tratamento de erros e exceções e é utilizado nessa metodologia aqui de desenvolvimento de software, TDD. Parênteses assim bem grande, nada a ver, mas só para vocês verem o quanto é importante esse tipo de processo aqui, né? Não é só usado em arquitetura, né? Ele serve para desenvolver bons softwares. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem como funciona. Né? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho um exemplo aqui de uma função, né, em C, que ela faz uma multiplicação. Né? Então, eu vou ter meu registrador A1, A0 contendo 5, meu registrador A1 contendo 7, e eu gostaria de calcular essa função aí, que seria ADD, essa função ADD I, né? Lembra que eu falei? O U quer dizer unsigned, né? Sem sinal. O I aqui é de inteiro. Seria adicionar inteiro sem sinal. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando o inteiro. A primeira parte que eu preciso fazer é definir os valores das minhas variáveis. Então, eu preciso carregar na memória A0 e A1. Né? Antes, eu vou ter a minha pilha assim, limpinha, sem nada. Né? Depois disso, eu vou ter o JAL, que aqui ele vai estar, que é o Jump and Link, para esse calcula. O que esse calcula faz? Ele adiciona A1 a 12 e atualiza o ponteiro SP. E atualiza esse registrador SP. E ele retorna para nós com a nova posição de memória que deve conter. Né? Que é esse cifrão R. Então, o primeiro passo do cálculo é salvar qual o endereço de retorno após isso aqui. Ele vai salvar o endereço de retorno. Ele vai salvar quais foram os argumentos. E vai ter aqui o novo procedimento que foi chamado. Né? Então, ele vai estar aqui no topo da minha pilha. Né? Ele vai, esse ADDI menos 12 aqui, ó, ele vai ter o A igual a 4 para A0, porque eu preciso mover meu stack point um primeiro bit, ou primeiro 4 bytes, né? Então eu preciso mover isso aqui para fazer a adição no meu A0 aqui. Segundo, eu preciso mover, se eu movi 4 pontos, o próximo procedimento é mover 8. E note que está ao contrário mesmo, porque é de maneira decrescente. Né? Ele vai movendo de maneira decrescente. Então ele repete isso, esse procedimento de salvar os argumentos, adicionar os locais e ter um novo frame de procedimento. Então, eu venho para o ADD novamente, onde agora eu já vou ter 12, que foi 8 mais 4, né? Eu preciso mover o meu ponteiro novamente e pular para a próxima instrução, depois disso tudo, né? Então, basicamente, é o mesmo procedimento que vimos aqui. Então, para cada procedimento ou para cada chamada de função, eu preciso fazer os alocamentos de memória necessários, né, que essa instrução precisa. Então, esses alocamentos aqui acabam sendo, né, variados de acordo com a quantidade de argumentos que você precisa utilizar. Né? No caso aqui seria de 4 em 4 bytes. Né? Então, para isso, aí vem a seguinte pergunta. Como garantir que uma chamada de procedimento não altere os dados que estão fora do seu escopo? Né? Então, qual o problema disso tudo? Né? Eu preciso garantir que, ao ler a minha pilha,
o meu ponteiro não aponte para o lugar errado. É basicamente essa é a pergunta, né? No final do dia. Por quê? Eu vou ter reservado, por exemplo, esse espaço aqui. Se por acaso esse ponteiro vier para cá, ele vai alterar dados que estavam totalmente fora do seu escopo, que foi do procedimento passado. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que guardar. Preciso guardar. Obviamente, quando chega no final, ele retorna para o topo da pilha e começa a salvar novamente. Mas até acabar a pilha, eu preciso gravar esses dados que estão sendo utilizados. Então, para nós, né, que vai escrever código em alto nível, esses detalhes aqui sim é o compilador que cuida. Então é totalmente transparente. A gente não precisa se preocupar qual o ponteiro, para onde ele está apontando, qual o tipo de decremento que ele vai fazer. Mas quando se vai trabalhar em assembly, é preciso implementar esse movimento dos ponteiros do SP, do GP e do PC de maneira explícita. Você precisa definir qual o movimento deles dentro do meu procedimento. Então, o caller ele vai salvar esses dados antes de chamar a mensagem, né, o chamado em si. E o caller pode chamar os dados antes de chamar suas operações. Ou seja, existe uma recursividade, não. Existe uma redundância de onde o programa parou e quais as informações que ele está utilizando para aquele programa executar, um com o outro, né? Para que não haja esse conflito entre o programa que está sendo executado atualmente e o programa que foi executado anteriormente, né? O procedimento ou a instrução. Então, aqui, de modo geral, temos novamente a mesma pilha que foi utilizada, mas aqui a pilha dos procedures, né, a, a stack. Então, aqui eu vou ter vários procedimentos, vários frames de procedimentos, né, que crescem de cima para baixo, né, ou seja, do maior endereço para o menor. O que vai ter, né, se olharmos mais detalhadamente um procedure desse? Eu vou ter procedure anterior, né? Seria isso. Vou ter aqui quais são os argumentos, né? Aqui vai estar o registrador FP, ou na verdade SP, que aponta para a base estável do frame. Né? Aqui é como eu tivesse a cada momento esse registrador FP fosse a minha base. Ou seja, se eu estou começando do zero, comecei agora a fazer tudo. Quem é a minha base? O primeiro endereço do topo. Né? Esse FP aqui. Seria meu endereço base. Se eu realizo um procedimento, eu vou ter agora o FP, vai ser atualizado com o valor de FP, né, se fôssemos fazer assim, mais o valor do meu procedure counter, né? Então, eu vou realizar, eu tenho meu endereço base, eu realizo tudo que eu preciso realizar. Agora, o meu endereço base aqui não é mais o que está aqui no topo, é o que está aqui embaixo, para ele saber onde ele vai começar o próximo procedimento e não perder o anterior, as informações do anterior. Né? Então, eu vou ter aqui o meu frame pointer, né? Ele fornece uma base que serve de referência para saber quando eu devo começar a contar um novo endereço. Né? Eu vou ter as alocações de memória, né? As alocações temporárias, e eu vou ter um endereço de topo que é móvel. Né? Então, esse SP ele aponta sempre para o endereço de topo móvel da pilha. Né? Então, eu vou ter, desculpa, aqui é SP, que é o stack point. Então, eu vou ter meu endereço, né, aqui, por exemplo, aqui,
Se eu fosse considerar, meu FP seria 0xFF. Após a realizar um procedimento, ele vai decrescendo isso aqui. O novo endereço FP vai ser FP anterior menos, aqui não é mais, aqui é menos, o SP. Porque é decrementando, né? Então, se eu realizar aqui 4 bytes, então vai ser FP menos 4 bytes. Ele vai decrementando. Então, o novo endereço base agora vai ser aqui, na minha pilha. Para quê? Para quando eu chamar o novo procedimento, ele não comece a contar aqui de cima de novo, ele comece a contar aqui de baixo. E eu consigo preservar as informações do meu procedimento anterior. Então, esse endereço FP aqui, que é o frame pointer, ele serve como uma base que não é alterada antes da execução, ele precisa executar um procedimento para ser alterado. Né? E essa alteração é de maneira decrescente com base no stack point, porque aqui ele usa para fazer o alocamento de memória necessário que foi utilizado pelo procedure. E com isso ele evita a questão dos conflitos. Né? E por que isso aqui é decrescente? Né? Esse stack point é decrescente. Por conta de por, por um motivo histórico. Não tem um motivo assim especial. Por conta que é mais rápido ou mais devagar. Não, historicamente foi construído assim e se manteve assim até hoje. Então, trata-se de uma conversão. Oi? Alguém falou? É, tradição. Essa convenção, ela significa colocar os valores da pilha subtraindo do ponteiro de pilha. Então, no final, adicionar um ponteiro da pilha reduz, aqui que for com R, a pilha, retirando assim os valores da pilha, que é basicamente isso, né? Eu tenho um valor fixo, eu utilizo, aloco recurso na pilha, por meio do meu stack points, atualizo o FP para que eu saiba onde começar o próximo stack point, para que ele não acabe sobrescrevendo os endereços utilizados no procedimento anterior. É uma questão histórica. E aqui eu teria um exemplo, né? Por exemplo, ele utilizar de maneira decrescente, como eu já falei, né? Então, eu vou ter meu stack point aqui, né? Se eu vou ter todos os registradores que estão aqui para cá, e aqui no final, o meu stack point, né? Eu vou fazer a substituição, que é a subtração, na verdade, do meu SP para o valor da pilha, né? Então, vou ter esse procedimento aqui. Então, aqui também é a mesma coisa, né? Aqui é o procedimento, o passo a passo do que eu falei antes. Então, eu vou ter sempre o processo de SP, de subtrair, eu vou ter um estado inicial, onde eu vou fazer a subtração, né, do que foi acontecido. Depois eu faço a soma para saber retornar para o endereço que ele estava anteriormente, né? Para fazer o desempilhamento, né? Então eu faço tudo isso. Então eu demonstro dessa forma o movimento dinâmico do ponteiro e a alteração do conteúdo dos registradores, né? Porque eu preciso saber onde meu SP estava inicialmente. Por isso eu preciso, ora subtrair, ora adicionar. Ora, deixa eu ficar mais claro isso, né? Por exemplo, eu vou ter isso aqui, meu stack point, eu subtraí da minha pilha. Eu vou ter atualizado aqui meu FP. Agora eu preciso atualizar onde deve começar meu stack point. Meu stack point agora
precisa começar onde estava meu FP. Concorda comigo? Para que ele possa utilizar esse outro espaço aqui. Então, eu tinha aqui meu FP, estava começando em 0. Eu utilizei 4 bytes, ele foi para 4. Né? Meu SP agora precisa ser igual a 4. Então, basicamente, eu preciso saber para onde eu devo apontar meu SP agora. Por isso que, em um momento, eu utilizo a subtração para ele, né, para poder fazer esse decremento aqui. E ora, eu preciso fazer a soma para eu localizar onde vai ficar meu stack point. Né? Porque o stack point é só um contador que vai contando aqui em cima, né? Então, se ele começou aqui no topo, né, e eu utilizei 4, agora vai ser FP, o stack point, vai ser SP, vai ser FP mais 4. Né? Porque eu preciso saber em qual posição da minha pilha eu devo estar. Né? Um subtrai, o outro soma. Preciso fazer essa compensação, né, entre eles. Com isso, né, existem alguns desses registradores que são ditos preservados e não ou, preservados e não preservados. Né? Em algumas literaturas dizem reservados e não reservados. Por isso que eu ia falando reservado de hábito. Mas, por exemplo, eu tenho esses registradores, por exemplo, de S0 a S3, são os registradores que salvam as alterações que foram utilizadas pelo Kali, né? No caso, quais foram os valores utilizados na chamada, né? Por exemplo, A0, A1, S1, S0, né? É aqui onde fica salvo. Por exemplo, se eu quero fazer uma soma, então eu vou utilizar esses registradores para salvar as informações dessa soma. O SP é o stack point, é preservado, você não consegue escrever nele diretamente. Né? Ele é preservado pelo Kali, né? No caso aqui, ele não deixa ser alterado esse valor, senão durante o processo de execução de um procedimento. Né? E o RA, ele é preservado na pilha, né? Só é alterado se o Kali fizer outra chamada. Então, existem registradores que só podem ser alterados quando está, de fato, fazendo uma execução. Diferente de que, se você tiver lá no seu programa, em algum momento você quer alterar esses valores aqui, ele não vai permitir. Uma coisa é fazer essa alteração dentro de um procedimento, outra coisa é fazer essa alteração fora de um procedimento. Quando ele fala é preservado para que vocês só alterem esses registradores quando um procedimento está sendo executado, dentro de um procedimento. Então, já existem outros registradores que são não preservados. Eles podem ser alterados fora de um procedimento, né? São os temporários, né? T0 a T9. Isso aqui a gente viu um exemplo na aula passada. Os registradores que são usados para possuir algum tipo de argumento, o de valores, né? Também, e o de pilha abaixo do SP, né? Então, o stack point ele serve também como uma forma de reserva de pilha, né? Então, tudo que tiver em cima do stack point, você não pode alterar ele. Mas por quê? Porque se eu tenho um stack point aqui embaixo, significa que tudo que está aqui em cima foi executado por meio de um procedure. E eu preciso armazenar os endereços, onde ele está, os valores, qual foi o procedimento. Então significa que eu não posso alterar nada que está aqui, senão eu vou perder as minhas informações que foram utilizadas para executar um método. Então, por isso que abaixo do SP eu posso alterar. Porque em um dado momento o SP ele vai mover para baixo e esses valores aqui vão ser alterados e eliminados e reservados.
Cancelar. Não tá afim de cancelar, não. Ué, porque não quer cancelar nem imprimir. É para outra tela. Se não quer cancelar nem imprimir, vai para outra tela. Ixi, foi mal, pessoal. Ué, bugou. Estranho. Só um segundo. Ué, travou completamente o negócio aqui. Cancelar, imprimir. Situação. Beleza. Voltando, depois desse bug maluco. Então, vimos agora até a parte da chamada, né? Agora eu vi a parte do chamador, como ele funciona. Então, eu vou ter a minha memória. Que horas são, por favor? Tá. Então, eu vou ter, rapidinho para a gente encerrar, eu vou ter o lado do chamador, né? Onde eu vou ter as minhas pilhas aqui, vou ter a minha pilha de memória, onde o meu caller, meu chamador, ele vai precisar desses valores aqui para salvá-lo no seu próprio frame. Então, eu vou fazer alocar os registradores passando seus argumentos, ou seja, A1, A2, A3, né? Cada um com seu valor. Eu vou estar alocando numa posição da memória. E agora aqui meu FP, que é o registrador de topo de pilha, ele vai passar agora para a base dele. Né? E daí eu vou retornar o meu endereço, né, que é o FP mais 4, que foi a quantidade de bytes que eu utilizei para fazer a, a função. E daí eu retorno o RA, que seria aonde o endereço deveria começar. Ou seja, a minha instrução JAL, ela precisa pular e salvar o endereço de retorno em JAL. Ou seja, ele começa aqui, executa todo o meu procedimento e no final, que seria lá no meu código, né, o exemplo que deu da IDE, ele termina de executar tudo o que está aqui. No final, ele precisa retornar qual é a próxima posição de execução, que é chamado esse registrador RA, né? Que ele contém o PC, Program Counter, mais 4 bytes, para ele começar a executar uma próxima instrução. Né? Com isso, ele precisa atualizar o SP, que é o stack point. Ó, o stack point ele é o stack point anterior menos o tamanho do meu frame.
Então, eu adiciono um novo frame, subtraindo o tamanho necessário do registrador SP, né, do tamanho do frame. Então, eu vou ter aqui, lembrando, ele está aqui, sei lá, 10. Eu preciso, lembrando que ele conta de cima para baixo, né? Sei lá, eu estou 100. Ele precisa contar para baixo para ver onde é que ele vai começar novamente a minha chamada. Né? Depois, eu vou ter aqui o meu SP. Aqui foi o frame que foi usado no procedimento anterior. Né? Aqui os registradores que foram utilizados. E aqui eu começo um novo frame. Então, o próximo frame do topo de pilha, eu preciso atualizar meu frame point, que é o FP. Né? Então, ao invés de utilizar reduzir aqui, eu preciso agora utilizar FP, que é o SP, mais o tamanho do frame, menos 4 bytes. Né? Fica meio estranho isso, né? Mas é mais ou menos assim. Eu vou ter meu FP, eu vou ter aqui 100, por exemplo. Eu utilizei 4 bytes, agora meu SP, meu stack point, vai estar aqui. O meu stack point, certo? Aqui eu posso ter mais coisas aqui para cima. Né? Até FFF. Meu stack point está aqui. Eu vou atualizar meu stack point, né? Menos 4 bytes. Então eu vou estar aqui de 96, de 100, eu vou aqui para 96, que seria correspondente a isso. Depois que eu fizer isso aqui, né, considerando que o tamanho do meu frame é de 4 bytes, eu preciso atualizar agora meu FP, que é o topo de pilha. Eu preciso saber onde é que ele está. Considerando que o FP está igual ao SP, eu vou ter que FP vai ser o meu SP, onde ele está, mais o tamanho do frame, que no caso aqui é 4 bytes, menos 4 bytes. Obviamente que isso aqui pode mudar, né? O tamanho do meu frame, porque eu posso ter, lembrando, aqui no meu chamada do meu registrador, isso aqui é variável de 4 em 4 bytes. Posso ter mais ou menos, dependendo da quantidade de variáveis que você está usando. Por exemplo, dentro do meu procedimento, né, eu posso ter uma soma. Mas ao invés de ter uma soma, eu posso ter a soma, uma multiplicação, uma divisão. Tudo no mesmo procedure ou na mesma função. Né? Isso, nada impede isso. Então, eu preciso ter espaço na memória suficiente para armazenar todas as variáveis que foram usadas localmente e todos os procedimentos de ADD, div, tudo isso eu preciso de armazenar. Então, eu preciso de espaço suficiente aqui, que é variável, né? Variável no sentido que pode crescer de 4 em 4 bytes, né? Para poder armazenar tudo que eu utilizei dentro da minha função, dentro do meu método. Né? E nesse caso aqui, eu preciso somar, né? Nesse caso vai dar zero aqui. Então, meu FP, né? Considerando que o FP pode estar em qualquer canto aqui, ele vai retornar para ser o topo dessa pilha aqui. Então, o meu FP, nesse caso, ele vai se tornar o próprio SP, Stack Point, que é aqui. Né? O Stack Point ele vai vir para cá. Então, ele vai começar daqui. Consegue compreender isso? Então, um eu subtraio, o outro eu preciso atualizar para saber onde ele subtraiu. É basicamente isso. Né? Então, eu terminei em 96, agora eu preciso dizer que aqui é meu topo de pilha. Então, ao invés de subtrair, eu faço a soma. Porque aqui ele precisa ir de maneira decrescente. No outro ele precisa atualizar de maneira decrescente onde é que ele está, para não se perder. Por isso, enquanto um eu subtraio, o outro eu somo, fazendo esse deslocamento de 4 bytes. Tranquilo?